Capítulo 206 Cruella, o Anjo Caído 1. Você apareceu em uma boa hora. Seria mais fácil navegar pelos territórios com um guia. O Wilk tirou do bolso o Santo Graal imundo de Lilith porque parecia improvável que o feitiço de alucinação funcionasse em Rashius. Eu posso sentir energia demoníaca maligna vinda de você. Você é elogiado como o rei-herói por fora, mas é aliado do rei-demônio ou do culto das bruxas em segredo. Rashius perguntou cautelosamente. Se sim, o que você faria sobre isso? O Wilk respondeu calmamente. Reticências. Então, era tudo uma armadilha. Eu me perguntava por que perdi o contato com Rosencrantz. Rashius estava voltando para o escritório de Rosencrantz após solicitar apoio dos cardeais do Papa, sob orientação de Rosencrantz. O apoio deles era necessário para manter os documentos secretos da sede seguros em caso de emergência. Ele ainda não era membro da Pronoia, mas estava em processo de treinamento como sucessor e era o segundo na hierarquia em Castilhão. Não havia como tal pessoa deixar o Wilk continuar com seus planos. Entretanto, as coisas neste mundo nem sempre acontecem como planejado. Você foi atingido por uma magia de restrição de um oponente hostil. Você não poderá usar Teleportation, Guardian Spirit ou Lightning Storm pelos próximos 10 minutos. O que é isso? Os olhos de Rashius se arregalaram ao ouvir a mensagem do sistema que surgiu do nada. A magia de teletransporte e a barreira defensiva do guardião eram habilidades essenciais que um sacerdote deveria possuir ao participar de uma batalha, e a tempestade de raios era a magia divina ofensiva mais poderosa que ele podia usar. Entretanto, esses três feitiços foram restringidos ao mesmo tempo. O Wilk, que viu a reação de surpresa de Rashius, falou lentamente de forma provocativa. Você não pode resistir. Rosencrantz, aquele que você obedientemente seguiu como um cão, também morreu por minha mão. Você matou Rosencrantz. Isso é um absurdo. Rashius, que hesitou momentaneamente, ficou furioso e começou a atirar esferas de relâmpago, uma após a outra, em direção ao Wilk. Sasa. Não era um nível muito alto de magia divina, mas a habilidade do conjurador era extraordinária. Além disso, era uma magia que podia competir contra magia de efeito de área ampla. Entretanto, quando o Wilk imbuiu energia demoníaca no Graal profano de Lilith. Olá! Um vórtice negro em espiral apareceu no ar e absorveu todas as esferas de relâmpagos. Ele usou a habilidade exclusiva de Amon, Deus Morte. Rashius, que viu a cena, ficou com uma expressão estupefata. Que contra-ataque blasfemo foi esse agora? Eu já disse isso antes. Resistência não tem sentido. Várias esferas escuras emergiram do vórtice negro em espiral produzido pelo Deus Morte. As Lightning Spheres de Rashius foram recriadas e reformadas. Era o poder inexplicável do Unholy Grail de Lilith. Rashius caiu indefeso no chão na frente de Wilk. Kelk. Ele sofreu danos letais quando as esferas de relâmpagos conjuradas por Wilk bombardearam seu corpo inteiro. No entanto, ele conseguiu manter a consciência porque usou magia de recuperação imediatamente. Enquanto Rashius se ajoelhava em uma poça de seu próprio sangue, o Wilk se aproximou dele e murmurou baixinho. Não acho que você esteja implorando por sua vida, então terei que forçá-lo a me obedecer. O Graal profano de Lilith cheio de sangue negro. Mais tarde, com a ajuda de Hildegard, o Wilk forçou Rashius a beber o conteúdo do Graal. Kelk, Keoa. Rashius gritou e caiu no chão, sofrendo espasmos no corpo como se estivesse em convulsão. Hildegard, que viu sua aparência, perguntou ao Wilk com olhos ansiosos. É realmente aceitável atormentá-lo a esse ponto? Acho que ele vai morrer se você continuar. É apenas o processo do corpo físico morrendo. Depois de um tempo, ele renascerá como meu lacaio. O Wilk já fez Hong Yuri realizar um ritual parecido antes. Claro, naquela época, ela não estava sendo transformada em um demônio, mas na Rainha do Sangue. Enquanto esperavam em silêncio, como o Wilk disse, Rashius parou de se mover como se estivesse morto. E então? Tio. Uma energia demoníaca sombria começou a florescer e tomar conta de seu corpo. Mais tarde, quando Rashius olhou para o Wilk com seus olhos vermelhos, Juan riu como se a transformação fosse engraçada. O mestre tem mais um escravo. Ele não é uma garota com um rosto bonito, mas acho que ele vai servir para cuidar de outros assuntos. Boom! O punho de Wilk atingiu o abdômen de Juan quando ele estava prestes a continuar falando obscenidades mais uma vez. Hildegard ficou surpresa com a ação repentina e radical de Wilk. Ele não disse nada tão sério. Nada fora do comum, pelo menos. Não acho que você precisasse bater nele por isso.
Não, ele deveria corrigir seus valores e mudar sua perspectiva. Se ele se comportar desrespeitosamente com você, por favor, puna-o imediatamente, assim como eu fiz. Isso mesmo. Todos os maus hábitos começam com essas pequenas obscenidades. Helena, que estava ao lado de Wilk, concordou. Naquele momento, Rashius tremeu e murmurou para si mesmo. Eu me tornei um demônio. Foi só agora que ele entendeu a situação geral e o que aconteceu. O Wilk olhou para Rohan, que começou a chorar, e então olhou para Rashius novamente. Você agora é meu servo. Então, você não tem escolha a não ser agir sob minhas ordens. Kekelk. Primeiro, nos guie em direção à sua base secreta. Não tenho muito tempo, então se apresse. Depois de obter os documentos secretos de Pronóia, ele planejava assumir o interior do gabinete do Santo Papa. Se ele planejasse avançar para o Império Sagrado de Aperia no futuro, eles representariam mais problemas, então ele decidiu tomar medidas proativas. Talvez fosse possível domar as figuras imperiais, pois elas se moviam de acordo com seus interesses políticos, mas quando os fanáticos religiosos começaram a enlouquecer, não houve resposta. Depois de um tempo, quando chegaram à sede subterrânea de Castineon, o clero restante cumprimentou o Wilk e seus companheiros. Se Sr. Rashius. Por que você está assim? Fatiar. Dados. Hildegard se movia como o vento e cortava os sacerdotes com sua espada. Depois disso, apenas alguns padres permaneceram. Não havia necessidade de todos no grupo atacarem e lidarem com eles. Você mata sem hesitação. Você geralmente tinha muita insatisfação com eles. Para ser honesto, eu fiz. Eu pessoalmente adoro o deus do vento. Originalmente, os 7 paladinos surgiram como defensores do Império, escolhidos pelos 7 deuses. Entretanto, como a religião do Deus da Luz foi proclamada como a religião do Estado do Império, todos os sacerdotes se tornaram os servos do Deus da Luz. Hildegard sempre ficou insatisfeita com essa discrepância de adoração. Enquanto se livrava de todos os seus inimigos, Helena olhou ao redor para ver se havia algum objeto importante. Além dos documentos secretos, deve haver coisas como livros de magia. Não sei quando passaremos por aqui novamente, então teremos que visitar todos os lugares dessa vez. Faça o que quiser. O trabalho da Arca do Conhecimento será deixado para sua Ederia Rodinos por enquanto. O Wilk, que tinha que sair por aí resolvendo vários problemas, não tinha tempo para estudar em uma biblioteca e examinar documentos. Enquanto o Wilk conversava com Helena, Rashius parou no lugar. Aspas reticências. Está aqui. No entanto, é acessível apenas para membros da Pronóia, então eu nunca entrei, mas tenho certeza de que este é o lugar. Certo. Como abro a entrada? Primeiramente, deve haver um anel que prove que você é um membro da Pronóia. Após a verificação do anel, um quadro virtual aparecerá no ar. Você tem que digitar a senha. Era um requisito de autorização de segurança bastante exigente e rigoroso. O Wilk assentiu e tirou do bolso um anel dourado com joias vermelhas. Foi um dos itens de saque obtidos ao matar Rosencreus. Deve ter sido o que Rashius mencionou, pois não derreteu nem mesmo no calor ultra alto da corrente negra. Ai 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 tio. Quando Wilk infundiu magia no anel, a joia vermelha no anel dourado emitiu luz, criando um padrão geométrico que simbolizava a Pronóia acima da estátua na parede de pedra. Um quadro virtual apareceu abaixo dele. O Wilk discutiu o que seria o criptograma com os membros de seu grupo. Você sabe alguma coisa sobre isso, bruxa da aniquilação? Aspas reticências. Não tenho certeza. Pergunte ao morto Rosencreus. Ou invoque um dos membros despertos de Pronóia que você capturou como soldados kamikaze. Entendo. Ninguém sabe, a menos que seja membro da Pronóia. Além disso, o texto cifrado parece ser diferente cada vez que aparece, então teremos que usar alguém que possa realmente decifrar esse texto. Mas os Awakeners são todos enormes, mestre. Não sei o que aconteceria se eu os invocasse em um espaço tão confinado como este. Todos expressaram opiniões variadas e todos tinham seus próprios pontos válidos. O Wilk tirou todos os anéis dos outros membros da Pronóia do bolso depois de considerar suas opções. Há uma grande possibilidade de que o texto cifrado deva mudar em uma situação em que todos estão reunidos. Então, vamos tentar algumas possibilidades diferentes. Já que você já tem 6 anéis. Está faltando um. Mesmo se você incluir o daquele demônio, Helena disse enquanto apontava para um Rashius de aparência sombria. O Wilk assentiu e ativou o colar de coral azul que estava usando. Então, junto com um grande pilar de luz, o resto dos membros do grupo foram convocados para a cena. Uau, isso é incrível! Mestre, onde você conseguiu isso? É um artefato que Rosencreus tinha.
Naquela época, ele chamou os membros da Pronóia com isso. O Anel do Vínculo, outro artefato de invocação que Rosencreuz possuía, só podia invocar aqueles do mesmo clã, mas não havia tal restrição no colar de coral azul. Em vez disso, era possível registrar até 12 pessoas, então era impossível convocar o exército inteiro do reino. Portanto, era preciso ter cuidado sobre quem o que deveria registrar no colar. Qual é a razão pela qual nos chamaste, Senhor? Algo errado? Todos, usem um desses anéis. Helena, Maria, Brynhild, Hildegard e Sieg pegaram um anel cada e o colocaram. Depois que o que os orientou sobre onde ficar, ele ficou no meio e tentou vários movimentos. Reticências. Isso também precisa de sua própria consciência. Sim, parece muito mais difícil do que pareceu à primeira vista. Devo dar uma olhada no circuito mágico. Então acho que consigo ver o princípio da operação. Brynhild viu Ulk e Helena conversando frustradamente um com o outro, então ela sugeriu um novo método. Ela tinha um conhecimento muito alto de magia porque era uma valquíria. Runas também estavam disponíveis se necessário, então valia a pena dar uma chance a ela. Analise o meu primeiro. Rosencreuz era o chefe de Pronóia, então seu anel pode ter algumas propriedades especiais. Tudo bem, vamos ver. Brynhild lançou um feitiço de análise de alto nível no anel e girou o anel dourado para frente e para trás. Depois de um tempo, você adquiriu direitos de administrador. Por favor, me dê um comando. Houve um som mecânico surdo que saiu do anel dourado. Ulk levantou a lupa dourada do arqueólogo em sua mão como se esse novo cenário fosse divertido. Deve haver alguma informação oculta que não consigo encontrar neste item. Há limites para isso. Além disso, como Pronóia é um grupo de elite do Santo Ofício Papal, eles não teriam feito suas próprias marcas secretas mal. De qualquer forma, foi um sucesso romper esse nível de segurança. Agora, ele só precisava dar o comando apropriado. Ulk pensou um pouco e então falou em voz alta. Alterar a senha. O consentimento dos outros membros é necessário. Você quer prosseguir com a votação? Sim. Uma janela de votação virtual é exibida para outros membros. O tempo de votação é de 1 minuto. A abstenção é considerada dissidência. Uma janela translúcida flutuava na frente dos membros do grupo que usavam um anel dourado. Boi. Não havia explicação, mas qualquer um conseguia entender o significado. Quando todos pressionam o botão U. Por favor, insira uma nova senha. A senha pode ter até 12 caracteres. 20.371.218. 20.371.218. Tem certeza? Sim. 20.371.218. A frase senha foi alterada. Esta nova frase senha foi passada para os outros membros. O procedimento para modificar o texto cifrado foi fácil. Quando Ulk levantou a cabeça, Sieg falou com uma expressão curiosa. Esse número significa alguma coisa, senhor. UH. Era minha data de liberação programada do exército. Mesmo agora, muitos anos depois, os eventos daquela época não foram esquecidos. Desde que se alistou no exército para servir seu recrutamento, ele pensou nessa data. Pensar que essa data seria o início desse pesadelo horrendo. Helena riu das palavras de lamento de Ulk. Isso é engraçado. Você ainda se lembra da data. Eu ainda consigo recitar o número de série da minha arma também. Se pensarmos bem, seria uma história que só apareceria em um romance. Um sargento do último ano havia se mudado para outro mundo e estava tentando se tornar um suzerano e até mesmo desafiar o novo assento entre os deuses. Enquanto relembrava o passado, Ulk caminhou novamente em direção à estátua em frente ao muro. Agora, uma nova tarefa o esperava. Capítulo 207 Cruella, o Anjo Caído, 2. Havia muitos documentos na sala de reuniões secreta de Pronóia. Todos eles eram importantes, mas o Ulk não tinha tempo a perder, então ele apenas deu uma olhada rápida no conteúdo. Perto do fim de sua investigação dos documentos, ele encontrou uma coleção antiga de livros escondida bem no fundo do espaço interno da sala. Este é o diário sobre Rosa Edirna. Ao lado da coleção havia pilhas de livros de magia que descreviam os passos necessários para reconstruir a Arca do Conhecimento. Esses textos não poderiam ser compreendidos sem conhecer a linguagem dos sábios, Rosa Edirna. Então, por mais de 1000 anos, os descendentes de Iscariotes tentaram descobrir os segredos de Rosa Edirna. No entanto, no final, eles falharam, pois a linhagem dos descendentes agora havia sido cortada. Estou aliviado que pelo menos garantimos os documentos mais importantes. Mas o problema era que Aleister sabia sobre Rosa Edirna.
Provavelmente foi por isso que ele deixou Rosencrantz para morrer. Ele precisava recuperar o livro do rei que supostamente estava no reino de Enoa o mais rápido possível. Claro, ele teve que impedir a primeira catástrofe, primeiro grande desastre antes disso. Após uma investigação completa, Ulrich assumiu o controle do chefe do gabinete do Santo Papa. Você, quem é você? Um dos cardeais, sentado em sua mesa e ocupado remexendo em papéis, gritou de repente ao ver a aparição repentina de Ulrich. Porém, em vez de receber uma resposta, um soco foi desferido. O cardeal não conseguiu nem emitir um grito e caiu sem vida no chão. Kilroy. Não grite, senão, vou arrancar sua língua. Reticências. O cardeal assentiu silenciosamente como se entendesse a situação. Ulrich o agarrou do chão e o sentou novamente na cadeira. Onde estão os outros cardeais? Eles levaram o clero para os arredores dos territórios para fornecer suporte. Eu fui o único que ficou para trás para revisar documentos importantes. Documentos importantes, hein? Ulrich voltou seu olhar para os documentos empilhados na mesa do cardeal. Os documentos são sobre o processo de santificação e manutenção da principal barreira do santuário do Papa. A barreira do santuário foi capaz de impedir a invasão dos demônios durante esse período. Claro, houve uma exceção para os 72 reis demônios e as 7 bruxas sinistras. Com base nos documentos, a barreira do santuário precisava de uma estátua de pedra da salvação, uma relíquia passada para sucessivos papas, uma quantidade enorme de sangue de um santo e uma quantidade enorme de poder divino. Embora essas fossem condições muito difíceis, o gabinete do Papa conseguiu prepará-las continuamente e manter a barreira. Então, o Papa sairá agora do seu lugar para realizar a cerimônia de santificação. Está certo, ele deve estar no santuário do Deus da Luz agora mesmo. Se quiser, eu posso te guiar. O cardeal foi uma pessoa que alcançou sua posição atual usando suas táticas inatas de socialização e leitura de situações. Ulrich assentiu quando o cardeal apelou por seu valor para sobreviver. Isso também não seria ruim. De qualquer forma, vocês também são necessários para esse plano, então se fizerem um bom trabalho, não vou tirar suas vidas. Obrigado. Mas seria melhor tomar medidas básicas. Ulrich tirou o relógio de bolso de Jake do bolso e o usou para hipnotizar o cardeal. Eu os guiarei até o lugar onde o Papa está. O cardeal se tornou um fantoche leal que obedecia a cada palavra de seu mestre. Os olhos de Ulrich brilharam enquanto ele caminhava pelo corredor. Se eu conseguir capturar o Papa Inácio e fazer uma lavagem cerebral nele, o resto não deve ser muito difícil. Ele não pretendia destruir o Santo Papa, seu reinado ou massacrar todos os sacerdotes de alto escalão da Igreja do Deus da Luz. Em vez disso, ele pensou que seria melhor usá-los ao contrário, para evitar que a linha de frente do norte entrasse em colapso quando a primeira catástrofe, primeiro grande desastre ocorresse. Como Pronóia foi completamente destruída, foi possível controlar livremente o Santo Ofício Papal pela retaguarda, assumindo o controle da cabeça. Quando chegaram ao santuário do Deus da Luz, 2 padres interceptaram o cardeal que se aproximava. Inácio nos disse para não deixar ninguém passar até que todos os preparativos para a cerimônia de santificação estivessem completos. Ulrich não estava visível aos olhos dos 2 sacerdotes, pois ele escondia sua aparência com a magia furtiva de Helena. Então, ele conseguiu atacar os 2 padres sem qualquer dificuldade. Bum! Arg! Eca! Ele atingiu os 2 padres em seus pontos vitais, fazendo-os cair no chão enquanto espumavam pela boca. Ulrich instruiu o cardeal sobre o que fazer no futuro e então abriu a grande porta de bronze que levava ao santuário. Ranger. Enquanto a luz entrava no espaço do santuário do lado de fora da porta, os olhos daqueles que estavam se preparando para a cerimônia de santificação caíram sobre Ulrich. No entanto, nenhum deles conseguiu ver a aparência de Ulrich. A única pessoa que viram foi o cardeal, que tinha uma expressão vazia. O Papa Inácio perguntou com um olhar perplexo. Sim, cardeal Bento? Reticências. O cardeal Bento XVI não disse nada. Enquanto o cardeal ganhava tempo, Ulrich foi fundo na área do santuário e invocou Astaroth, o 29º rei demônio. Faça de todos eles seus fantoches. Sim, meu senhor. Quando Astaroth levantou a espada de 2 mãos regios, a metade inferior do salão foi tomada por uma energia sombria e escura. Senhor Tio. A essência do coração partido. Era uma habilidade que permitia que alvos hostis num raio de 1 quilômetro ficassem letárgicos, absorvessem sua vitalidade e manipulassem e controlassem aqueles que perdiam a consciência. Enquanto os padres caíam um por um, o Papa Inácio fez uma expressão confusa e deu um passo para trás.
O ataque não foi cuidado? Enviei 5 cardeais. Foi uma jogada estratégica, fazer barulho no oeste e atacar do leste, disse Wilk ao se revelar atrás de Ignatius. Ao mesmo tempo, o corpo inteiro de Ignatius ficou rígido de medo. Ele engoliu em seco enquanto a tensão dominava sua expressão. O que você quer? Para referência, não temos os tesouros de Salomão. Isso foi levado há muito tempo por Ederia Rodinos. Bum! O soco forte de Wilk atingiu o abdômen de Ignatius. Ai! Não tenho tempo para explicar tudo. Tudo o que você precisa fazer é desempenhar fielmente o papel de meu fantoche. O poder religioso do Papa também foi necessário mais tarde para derrubar o imperador Tibério do trono. Claro, a reação dos 7 paladinos era inevitável, mas isso era algo que ele teria que enfrentar de uma forma ou de outra mais tarde. Enquanto Wilk se afastava com o desmaiado Ignatius em suas costas. Pare! Senão, eu vou atacar. Um padre de cabelo azul claro ficou parado na frente de Wilk enquanto gritava em tom ameaçador. Foi uma voz inesquecível para o Wilk, mesmo depois de tantos anos. O Wilk parou no lugar. Estou surpreso que você não tenha perdido a consciência. Porque eu tenho um poder divino maior do que a maioria dos outros. Independentemente disso, por favor, traga sua santidade de volta. Isso é difícil. Não estou aqui para jogar agora. Qual é o seu propósito? Sendo humano, por que você fica do lado dos demônios e traz caos ao mundo? A sacerdotisa não sabia nada sobre o Wilk. Esse fato perfurou o coração opaco de Wilk como uma agulha. Você e eu estamos cada vez mais distantes. No entanto, este não era o ambiente apropriado para revelar seus pensamentos íntimos. Além disso, ele não queria que a tragédia do passado se repetisse novamente. Se você souber demais, vai se machucar, Lucretia. Aspas reticências. Se como você sabe meu nome. Foto. O Wilk se teletransportou para trás de Lucretia e atingiu um ponto vital na nuca dela com a mão. Depois disso, Lucretia perdeu a consciência. O Wilk cuidadosamente a deitou no chão. É perigoso fora dos territórios do Santo Papa, Lucretia. Fique aqui até que tudo acabe. Embora ele não pudesse ter um relacionamento com ela desta vez, foi o suficiente para ele saber que ela poderia continuar a viver sua vida sem morrer. Deixando seu coração amargo para trás, o Wilk se virou para a porta. Ele havia desistido de tudo que os humanos queriam aproveitar. Desta vez, ele tinha que ver as coisas até o fim. O acompanhamento do controle do Santo Ofício Papal foi feito com relativa facilidade. O Wilk capturou e fez lavagem cerebral em todos os cardeais que haviam retornado e reorganizou a agência especial, Castineon, enchendo a agência com os padres que ele havia feito lavagem cerebral e trazido para o seu lado. O poder religioso do Império Sagrado de Aperia chegou ao seu alcance. O Wilk decidiu usar ativamente esse novo poder. O quê? Um cataclismo que destruirá meu império? Dizem que a Santa Senhora da Profecia testemunhou o advento de anjos caídos várias vezes em seu sonho. É por isso que o Papa Inácio está chamando os padres de todos os lugares, Eleanora declarou enquanto explicava a situação ao imperador Tibério. Ela estava se comunicando secretamente com o Wilk através do artefato de comunicação. Eleanora estava tentando obter a permissão de seu pai para que o Wilk pudesse estacionar suas tropas no Império. Isso significa que eu deveria convocar os paladinos também. Claro, seria difícil trazer de volta aqueles que partiram para a frente norte. O rei heróico não seria capaz de impedir o apocalipse iminente. Ele é uma pessoa habilidosa que derrotou o rei demônio. Rei herói, os rumores sobre ele são tão vagos. Mas ele estaria disposto a cooperar conosco. Como imperador de um império, o processo de pensamento de Tibério estava excessivamente preocupado com política e imagem pública. Nada era de graça neste mundo. Para obter ajuda de alguém, é preciso pagar o preço e revelar seus desejos pessoais e pensamentos íntimos. Além disso, o rei-herói era uma pessoa com quem o imperador precisava ter um cuidado especial, pois sua influência estava se expandindo rapidamente recentemente. Se o rei-herói pedisse sua própria filha em troca de apoio militar, a situação se tornaria uma dor de cabeça muito maior. Quando Tibério pareceu cético, Eleanor abriu a boca para falar mais uma vez. Essa é uma informação que obtive em segredo, mas, aparentemente, somente o rei-herói pode evitar essa catástrofe. Aspas reticências. Qual é sua fonte? Você já entrou em contato com a Santa Dama da Profecia enquanto cavalgava pelas terras em meu Wyvern. Pai, pare de falar sobre isso. De qualquer forma, é de uma carta que recebi de Hildegard. Dizem que ela está com a Santa Senhora da Profecia. Eleonora tirou a carta dos braços e entregou-a a Tibério.
Ao ler seu conteúdo, a expressão de Tibério endureceu sutilmente. Reticências. Não tem jeito. Tenho que enviar um enviado diplomático para negociar com aquele rei-herói. Não deveríamos nos apressar? Recentemente ouvi rumores de que Inácio o havia convidado para o gabinete do Santo Papa. O rei-herói já foi reconhecido por Rosencreuz como o dom da intervenção divina do Deus da Luz. Então, considerando tudo, o rei-herói provavelmente ficaria do lado do Papa em vez do imperador. Até agora, Tibério nunca teve contato com o rei-herói. Eu deveria ter prestado mais atenção aos pequenos reinos ocidentais. No reino de Enoa, a aliança dos espinhos e dos reis demônios continuava a se enfurecer, então o imperador estava concentrando seu foco e energia nessas áreas. Ele também era cauteloso e ficava de olho nos movimentos do Império Teresiano através do mar. Apesar de tudo, ele entendeu que o arrependimento era inútil, então Tibério tomou uma decisão. Ok, então eu darei Júlia ao rei-herói. Ela tem mais de 16 anos agora. Júlia era a mais nova das 3 princesas de Tibério. Se o rei-herói realmente pudesse impedir o cataclismo, não seria desperdício oferecê-la e criar um relacionamento formal. No entanto, Eleanora se opôs ferozmente à ideia de Tibério. O que você está fazendo ao enviar um garoto que nem sabe lidar com homens? Eu preferiria me casar com ele. Na verdade, eu pessoalmente quero ser presenteada a ele. O que? Diante dos comentários chocantes de Eleanora, Tibério ficou de queixo caído. A filha dele, que era tão atrevida e nem olhava para os homens, estava dizendo que se ofereceria para outro homem. Capítulo 208 Cruella, o Anjo Caído, 3. Por quê? Não tenho permissão para me oferecer. Se for o rei-herói, sua estatura deve ser digna o suficiente para minha mão. Depois de parar a catástrofe, grande desastre, sua popularidade aumentará ainda mais do que agora, Eleonora implorou. 1. Eu vou influenciar o rei-herói a prestar lealdade ao lado da família imperial. Pai, eu sei que você também não aprova os padres do Santo Ofício do Papa. Para mantê-los sob controle, apelar e controlar o rei-herói é essencial, Eleanora implorou, enquanto se ajoelhava diante de Tibérius. Era uma situação impensável para uma filha tão teimosa. Tibério pareceu envergonhado. Não importa quão terrível seja a situação em que eu esteja, Eleanora ainda é a próxima sucessora na linha de sucessão ao trono. O Império Sagrado de Aperia era único, pois a pessoa reconhecida pela espada sagrada, Ertia, seria designada como o próximo imperador. Até agora, o sucessor legítimo e imediato da família imperial se tornava o próximo imperador, independentemente de ser um homem ou uma mulher. É claro que, em termos de proporção real, as chances de uma princesa ser escolhida eram bem pequenas. Então, quando Eleonora escolheu Ertia, a espada sagrada do Salão de Salomão, e quando a espada a aceitou, todos ficaram surpresos. De qualquer forma, ela era a criança que o sucederia no futuro. Portanto, ele teve que decidir com muito cuidado com quem ela deveria se casar. Preciso falar com Granver. O mestre espadachim Granver era um leal servo imperial que protegia a família imperial desde a época do imperador anterior e atual mentor de Eleanora. Tibérius acalmou Eleanora e acalmou-a antes de levá-la para fora de seu escritório. Ele então chamou Granverte para ir ao seu escritório. Você chamou, Majestade, Granverte educadamente cumprimentou. Você ouviu os rumores? Há um rumor de que em breve haverá um grande cataclismo que destruirá o Império. Parece um plano do Papa Inácio para agitar o público, mas acho que é preciso ter cuidado. Como um homem devoto da família imperial, ele não acreditou imediatamente no que saiu do Santo Ofício Papal. Tibério tossiu e falou novamente com uma expressão séria. Como resultado de alguma investigação, parece que não é uma agitação, mas uma notícia factual. A Santa Senhora da Profecia realmente disse que esse evento aconteceria. Reticências. Então, devemos convocar os paladinos para retornarem ao Império. Atualmente, há apenas 2 paladinos no Império. Hildegard, paladina da rajada. E Shirei, o paladino do congelamento. Ambos foram creditados por derrotar o rei demônio que estava atacando o Império há algum tempo. Claro, no caso de quem cuidou de Amon, na verdade foi o Wilk, mas oficialmente, foi declarado que Hildegard expulsou Amon. Os 2 paladinos em si já eram considerados um poder formidável. No entanto, Tibérius não se sentiu aliviado ou seguro, pois o aviso de Eleanora de antes ecoava em sua mente. Claro, eles devem ser o suficiente, em circunstâncias normais. No entanto, 2 paladinos sozinhos provavelmente não são o suficiente para evitar um evento de nível de catástrofe, desastre, pelo menos, de acordo com o que a Prophecy Sentes disse. Reticências. É perigoso abandonar a frente norte agora. Nós e os elfos levaremos um golpe fatal.
Além da tribo Kazakh liderada pela rainha Torne, Alice, as forças aliadas dos reis demônios também estavam estacionadas no reino Enoa. A maioria de suas fileiras era baixa, mas o número total de reis demônios era bem alto, então os 5 paladinos na frente norte estavam lutando para manter a frente. Se eles retornassem para evitar a desastre esperado, as forças demoníacas seriam capazes de tomar o controle da frente norte e descer para o sul. Além disso, o relacionamento com a raça élfica também se deterioraria fatalmente, o que levaria a sérios problemas diplomáticos no futuro. Como os territórios do Grão-Duque foram tomados pelos demônios, não seria exagero dizer que o Principado de Croá era agora território élfico. Enquanto Granver expressava suas preocupações, Tibério falou rapidamente, como se tivesse esperado por este momento. Então, que tal atrair um rei-herói? Ele lutou e derrotou os 3 reis demônios que invadiram o Reino do Reno, e também matou o Lord Lich, que recentemente havia aumentado o poder no Reino Norton. Seria difícil para Hugo, o comandante paladino, atingir esse nível de conquista. Reticências. Se essa pessoa ajudasse, certamente seria de grande ajuda. É um pouco perturbador e irritante que ele pareça estar perto do Santo Gabinete do Papa. Então, teremos que puxá-lo para nós mobilizando uma contribuição apropriada. Que tipo de contribuição? Vou dar a ele uma das minhas filhas. Quem você acha que seria boa? Tibério transformou suas preocupações atuais em uma pergunta. Granver pareceu perdido ao ver o imperador esperando sua resposta. Sua Majestade está pesando o valor político do rei-herói com base na minha resposta. Como é um assunto sério, tenho que pensar com cuidado. A aliança matrimonial se tornaria tanto um ponto de apoio quanto um grilhão. Além disso, como a princesa Eleanora foi publicamente reconhecida como a próxima sucessora, era muito importante considerar profundamente quem ela escolheria como seu esposo. Se ele se comportasse mal e causasse controvérsia, daria ao Santo Papa uma desculpa para assumir o poder político e essencialmente governar o império. No entanto, no momento, é difícil encontrar alguém comparável ao rei-herói. Se fosse uma era pacífica, alguém como o rei-herói nunca seria considerado. Entretanto, o atual continente Eif foi devastado pelos ataques das forças demoníacas, e o caos se instalou por todas as terras. Naquela época, quem mais era um monarca que lutava contra essas forças do mal e continuava vencendo, batalha após batalha. Olhando para suas conquistas até agora, ele foi realmente um herói absoluto. A questão principal era, que tipo de ambição ele tinha. Qualquer um que quisesse perturbar o governo do Império no futuro preferiria não formar uma aliança matrimonial em primeiro lugar. Depois de agonizar sobre os prós e contras, Granver abriu a boca cuidadosamente para falar. Vossa Majestade, não importa qual filha você envie ao rei-herói, será interpretado da mesma forma. Então, que tal chamar o rei-herói e deixá-lo escolher a si mesmo? Claro, Vossa Majestade tomará a decisão final. Então você está dizendo que deveríamos dar uma olhada em que tipo de pessoa ele é? Sim, Vossa Majestade. Não é possível entregar a princesa imperial a uma pessoa que é unilateral ou cujas prioridades não se alinham com as do império. Essa é uma boa ideia. Então, por que você não vai até o rei-herói como um mensageiro oficial? Se os oficiais do Papa souberem, eles podem tentar agitar a panela, então isso deve ser feito em segredo. Por favor, confie em mim, Granver declarou enquanto educadamente abaixava a cabeça. Quando ele se virou para sair, seus olhos cinzentos brilharam intensamente. Eu queria te conhecer pelo menos uma vez algum dia, então esta será uma boa ocasião para te conhecer. Ele ouvia frequentemente rumores ameaçadores sobre o rei-herói nos salões públicos. A oportunidade de descobrir a autenticidade desses rumores foi dada inesperadamente pelo próprio imperador. Curioso sobre a identidade de Wilk, Granver saiu apressadamente da propriedade. Eles estavam dentro de uma sala de recepção decorada com estátuas de valquírias no gabinete do Santo Papa. Granver estava diante de um jovem de cabelos e olhos pretos, com uma expressão severa. Este é o rei-herói. Diferentemente de sua aparência jovem, os olhos de Wilk eram tão afiados quanto os de um guerreiro experiente no campo de batalha. Ao ver que Santa Maria e a Valquíria Brynhild estavam em posição de sentido ao seu lado, ele teve certeza de que o jovem à sua frente era o rei-herói. Granver não sentiu a energia sinistra e maligna girando em torno do rei-herói, como os rumores popularmente circulavam na cidade. Ele já foi chamado ao gabinete do Santo Papa. Se ele não tivesse ouvido a notícia de um padre no caminho para cá, ele teria continuado caminhando em vão até o Reino do Reno. De qualquer forma, ele precisa convencer o rei-herói a ir ao Palácio Imperial por ordem do Imperador Tibério.
No entanto, a situação ficou um pouco complicada, então ele não sabia o que fazer. Enquanto Granver continuava em silêncio, o Ulk, que não aguentava mais o silêncio, começou a falar. Por que você me procurou, mestre da espada Grandiver? Claro, o Ulk sabia muito bem quem era a outra pessoa. Foi porque ele foi uma das pessoas que o deixaram perplexo quando ele atacou o Império Sagrado de Aperia no passado. Mesmo sendo um velho de cabelos brancos, Granver era forte o suficiente para dar uma grande dor de cabeça ao Ulk no campo de batalha. Enquanto o Ulk olhava para ele com cautela, Granver levantou a cabeça e falou com uma expressão determinada. Gostaria de lhe dar uma sugestão, rei herói. Ele decidiu que seria melhor falar diretamente sobre o ponto principal. O Ulk assentiu e ofereceu um assento a Granver. Vamos ouvir então. Deve ter sido difícil para você chegar aqui. Sente-se. Obrigado pela sua consideração. A razão pela qual vim te conhecer. Granver explicou o motivo de sua visita. Depois de ouvir suas palavras até o fim, o Ulk fez uma expressão estupefata. O imperador Tibério quer formar uma aliança matrimonial comigo. Como é uma era de confusão, precisamos nos unir para minimizar os danos. Seremos capazes de superar a desastre desta época se nos unirmos. Você definitivamente não está errado. Eu aceito a oferta. Essa é uma escolha inteligente. Então quando você gostaria de visitar o Império para finalizar o arranjo? Agora que meu trabalho no gabinete do Santo Papa terminou, irei com você para o Palácio Imperial. O diálogo deles passou num piscar de olhos, especialmente para algo tão notável e complexo como uma aliança matrimonial. Isso aconteceu porque o Ulk já havia percebido as intenções de Tibério por meio de Eleanora. Quando chegou a hora de começar a expedição, Sieg sussurrou para o Ulk. Nem mesmo o mestre da espada é capaz de reconhecer sua verdadeira identidade. As habilidades X-Tech de Aris são realmente admiráveis. Eu a contratei para trabalhar nisso. Assim que ficou pronto, Kat se entregou rapidamente. Os dois estavam usando a mais nova invenção de Aris, o Unholy Trickster. Era um artefato que escondia a magia que emanava do corpo, envolvendo-o firmemente com poder divino. A ideia foi retirada de Irene, uma quimera feita a partir da remodelação do corpo de uma santa. De qualquer forma, o Unholy Trickster era um item essencial para o Ulk, que teria que aparecer com frequência em eventos públicos no futuro. Ele teve que suportar alguma dor por causa do poder divino que cobria todo o seu corpo, mas não tinha outras queixas. Toque, toque. O som dos passos da festa no corredor continuava a ressoar. Granver se virou e falou com o Ulk. A propósito, qual das 3 princesas o rei herói tem em mente? Todas elas ainda são virgens, então vocês podem se casar a qualquer momento, desde que decidam uma parceira. Tomarei uma decisão depois de conhecê-los pessoalmente. Não havia necessidade de revelar suas intenções agora. Tendo passado tanto tempo com a família imperial, Granver desenvolveu um excelente sexto sentido político. Assim, Ulk teve que ter cuidado para não ser pego tentando usar Eleonora para adquirir o império. Quando Ulk se absteve de falar, Helena, que estava em silêncio e entediada até a morte, abriu a boca para falar. Um homem gosta de uma mulher com um rosto bonito e um corpo bonito. Não é verdade, Granver? Reticências. É difícil negar. No entanto, não é uma boa ideia generalizar muito porque a definição de beleza varia de pessoa para pessoa. Então, com quem o grande Granver se casou? Você não vai dizer que viveu solteiro até chegar a uma idade tão avançada, certo? Reticências. Quando o assunto sobre sua esposa surgiu, a expressão de Granver endureceu. Ele então suspirou e calmamente respondeu às perguntas de Helena. Minha esposa foi queimada até a morte há muito tempo. Ela foi queimada na fogueira pelos sacerdotes do Deus da Luz por ser pagã. Oh meu! Desculpe, eu não sabia que você tinha um passado assim. Neste momento, Helena, a bruxa da aniquilação, ficou confusa sobre o que fazer e pediu desculpas sinceramente. No entanto, Granver apenas balançou a cabeça casualmente e continuou. Está tudo no passado agora. O tempo de buscar vingança pessoal também já passou. Após a morte de sua esposa, Granver foi até o maior espadachim do Império e praticou arduamente todos os dias. Graças ao seu talento extraordinário, ele alcançou o nível de mestre da espada em 30 anos. Todos os envolvidos na morte de sua esposa foram mortos por suas mãos. Quando a turbulenta história pessoal de Granver terminou, o Ulk falou em voz alta. Eu não sabia que havia uma anedota tão pessoal. Tenho um bom pressentimento sobre você. Se houver uma chance depois, por que você não ensina esgrima aos meus vassalos? Bem, tudo bem.
Granver assentiu como se o pedido não fosse algo tão importante. Ele não conseguia nem sonhar que Wilk estava redesenhando seu plano maior e descomunal de dominação. Capítulo 209 Cruella, o Anjo Caído, 4. Na verdade, Wilk não tinha nenhuma intenção de entrar em uma aliança matrimonial com o Império. Mesmo que ele não estivesse sentado no trono do Imperador naquele momento, a próxima sucessora seria Eleanora. No entanto, o motivo para responder à proposta de Granver foi porque a cooperação imperial era necessária para prevenir efetivamente a primeira catástrofe, primeiro grande desastre. Atualmente, não havia tempo para Wilk esperar que Tibério fosse deposto do trono e Eleanora fosse coroada imperatriz. Então, ele precisava fingir. Essas crianças são minhas filhas, jovem rei-herói. Todas elas são lindas porque se parecem com minha esposa, Tibérios disse enquanto apresentava as 3 princesas na mesa do banquete. Na ordem mais antiga, estavam Rebeca, 23, Eleanora, 19, e Júlia, 16. Em termos de aparência, Eleanora era de longe a mais notável, mas o resto das princesas não ficava muito atrás. Parece que você teve sorte de ter filhas tão lindas, Tibério. Hahaha, minha esposa não era boa em dar à luz meninos. Ainda bem que tenho pelo menos um. O olhar de Tibério se voltou para o jovem loiro que tinha uma expressão sombria. Rômulo, o primeiro príncipe. Mesmo sendo o filho mais velho e desfrutando de tudo o que queria, ele sempre teve insatisfação com Eleanora por não ter sido escolhido pela espada sagrada Ertia. Então, ele estava tentando matar Eleanora quando a oportunidade se apresentou. Entretanto, como Granver estava sempre observando, ele nunca havia realmente tentado um assassinato. Nesta oportunidade, vá para o reino do Reno como uma prostituta e morra. Rômulo amaldiçoou Eleonora em seu coração e mordeu uma coxa de frango defumada. Quando ela morresse, a espada sagrada Ertia escolheria outro mestre. Ele era mais adequado do que Rebeca, que era doente mental, ou Júlia, que era tímida. Ele não tinha dúvidas de que Ertia o escolheria entre os filhos do imperador. Enquanto Rômulo sonhava acordado, Wilk o observava cuidadosamente. Parece que você ainda não assinou um contrato com os demônios. Esse cara era quem levaria o Império ao caos no futuro. Portanto, nos pensamentos de Wilk, era melhor se livrar dele o mais rápido possível. No entanto, não parecia possível executar seus pensamentos neste banquete. Seria bom deixar Rebeca e Júlia sozinhas. Ambas as princesas não tinham desejo de poder e estavam interessadas apenas em uma vida pacífica. Era seguro dizer que uma perspectiva de vida tão simples veio da influência da mãe. Nesse sentido, Eleanora foi um caso bastante incomum. Enquanto Wilk olhava para as 3 princesas, Tibério falou em voz alta. Então, por favor, escolha. Eu abençoarei o casamento com qualquer criança que você quiser. Claro, o casamento real só aconteceria depois que a desastre fosse resolvido. Aspas reticências aspas. Aspas reticências aspas. Naquele momento, os olhares de Eleanora e Wilk se encontraram. Os dois já haviam escrito um roteiro antes de chegarem ao salão de banquetes. Eles iriam forçar Tibério a deixar clara essa aliança matrimonial durante o banquete. Só então Wilk poderia solidificar sua posição abertamente dentro do Império. É claro que, com uma desculpa razoável, ele planejava continuar noivo sem realmente se casar. Antes de tomar uma decisão, quero ouvir suas opiniões primeiro. Também serei respeitoso com suas decisões. Eu realmente gosto de você. Não sei o que minhas irmãs Rebeca e Júlia pensam, Eleanora respondeu imediatamente, como se estivesse esperando que ele perguntasse. Ela lançou uma agressiva campanha de afeição. Por outro lado, Rebeca e Júlia estavam silenciosas como mudas que tinham a boca grudada em mel pegajoso. A reação deles foi consistente com a atitude passiva que eles normalmente demonstravam. O que você gosta em mim? 1. Primeiro de tudo, sua aparência combina com meu gosto e o território que você governa é grande, certo? Além disso, você tem uma reputação de alguém que está em ascensão agora. Isso não é o suficiente para fazer de você um ótimo marido. Aspas reticências aspas. Aspas reticências aspas. Tibério e Granver estão visivelmente suando com os comentários diretos e pouco femininos de Eleanora. Não importa o que aconteça, a outra pessoa era uma pessoa forte que poderia evitar a desastre atual. Mesmo que mais tarde lhe dessem as costas, era necessário manter relações amigáveis até então. Foi por isso que Tibério lançou a aliança matrimonial como isca, mas Eleanora foi além e disse algo além do esperado.
Claro, ele já estava pensando que ela era boa demais para ser usada em um casamento arranjado, mas se ele não dissesse algo agora, as palavras de Eleanora poderiam ter um efeito negativo em outras princesas. Will que abriu a boca para falar enquanto Tiberius tossia e visivelmente repreendia Eleanora. É legal ser honesto. Que tal ficar noivo? A situação atual é muito caótica em muitos aspectos para se preparar para o casamento agora. Seria melhor fazer isso. Não quero colocar um fardo no herói que tem que parar a catástrofe, desastre, então vamos apenas trocar presentes pela reunião de hoje. Você não vai voltar atrás em suas palavras mais tarde, certo? O casamento entre os dois foi rapidamente estabelecido. Tiberius e Granver ficaram visivelmente confusos com a progressão repentina. Rômulo, que queria que Eleanor fosse levada embora o mais rápido possível, estava com uma expressão vazia. A união dos dois levará à prosperidade do Divino Império Aperia. Já tive alguns sonhos sobre essa união. Mary, a santa da profecia, deu o golpe final. Então, Brynhild, que estava ao lado dela, também gritou alto. Está certo. Os 72 reis demônios e as 7 bruxas sinistras serão selados durante seu governo. Além disso, seus 2 filhos terão sucesso em unificar o continente Eife no futuro. Foi uma fraude coletiva da era moderna. Tibério e Granver pareciam atônitos. Se o rei-herói e Eleanora se casassem, esses eventos estupendos aconteceriam. O santo da profecia e a valquíria do amanhecer estão dando afirmações. Não há mais razão para pesar o valor daquele homem. Pensando bem, era difícil encontrar uma companheira adequada para a imprevisível Eleanora, a princesa que era sucessora do trono. Além disso, ele pensou, os dois não são iguais. Esse tipo de semelhança não era visto com frequência em casamentos estratégicos. Quando a angústia em seu coração foi resolvida, Tibério abriu a boca com alegria. Os 7 deuses abençoaram o futuro de Eleanora e do rei-herói. Como imperador do império, permitirei a união divina entre vocês dois. Como havia causa e razão suficientes, o Santo Ofício Papal não poderia fazer nada a respeito desse casamento político. Foi um momento em que uma inesperada dose de sorte chegou. Enquanto a atmosfera ficava quente, Will e Eleanora brindaram um ao outro com expressões satisfeitas. Agora o Império Sagrado de Aperia estava em suas mãos. Depois de concluir todo o trabalhoso trabalho de preparação do gabinete do Santo Papa até o Palácio Imperial, Will começou a se mover seriamente para evitar a primeira catástrofe, desastre. O local onde ele previu que o anjo caído Cruella desceria era a parte norte do Império. O momento esperado para a chegada de Cruella não era conhecido exatamente, mas considerando o fato de que a lua cheia estava flutuando na profecia, era possível que Cruella chegasse a partir de hoje. Você teve alguma nova previsão ultimamente? Não, talvez o futuro não tenha mudado. O advento da catástrofe seria causado por uma existência transcendental, então os preparativos de batalha de Will não teriam muito efeito. Em outras palavras, se a existência transcendental não modificasse seu plano existente, o sonho visionário de Maria se tornaria realidade. Assim como aconteceu no túmulo de Évnia, ele estava destinado a lutar contra Cruella. A propósito, há algumas forças que se reuniram. Com esse nível de força, acho que poderíamos até atacar o reino demoníaco, Sieg exclamou enquanto olhava para a força do exército alinhada ordenadamente. Não havia apenas o exército imperial, mas também as forças aliadas de padres do Papa e os exércitos dos reinos ocidentais menores. No entanto, como eles disseram que uma catástrofe, desastre sem precedentes aconteceria em breve, todos estavam com uma expressão contida. Não há nada de ruim em se preparar com antecedência. Não só temos que dar atenção a Cruella, mas também temos que cuidar da frente norte. Agora que você mencionou, você fez contato com a Rainha Elfa. Seria melhor informar a raça 11 com antecedência. Eu tenho. Ela também decidiu cooperar comigo nesse assunto. Ela disse que descobriria onde encontrar o livro do rei. Graças à ajuda de Will para Reina Yalen, a rainha élfica Ofélia desenvolveu um veneno que poderia causar danos fatais à raça Kazakh. Veio do monstro do tipo planta, Mandragora. Então, mesmo que a frente norte fosse enfraquecida por essa catástrofe, desastre, o exército élfico seria capaz de resistir por um longo tempo, mesmo na ausência deles. Atualmente, eles estavam reconstruindo a fortaleza com o exército imperial em preparação para a possibilidade de a linha de suprimento ser cortada. Bom, claro, isso não significa que a rainha élfica será capaz de encontrar o livro do rei. Você ouviu alguma atualização ou notícia do lado de Aderia Rodinos, Helena? Eu esperaria que eles enviassem pelo menos 1 ou 2 pessoas para evitar essa catástrofe, desastre que se aproxima. Reticências.
Na verdade, meu irmão, Ibn Huzud, está vindo. Ele estava preocupado com o meu bem-estar ou alguma bobagem, então pediu para ser enviado para perto de mim. São Martinho tinha suas próprias razões para atender ao pedido de Ibn Huzud. Se Helena morreu na catástrofe, desastre, ele precisava de alguém para recuperar o Santo Graal. Enquanto Helena reclamava do irmão. Já faz muito tempo, Santa infantil. O próprio homem, Ibn Huzud, apareceu. Quando digo algo, isso inevitavelmente se tornará verdade. Fiz algo errado? Eu já vim de muito longe, mas não consigo nem receber uma saudação. O irmão e a irmã da família sagrada começaram a ter uma discussão entre irmãos. O Wilk verificou suas tropas, tentando evitar ouvir as brigas dos irmãos. Cada chefe de clã deve relatar seu status. Clã Akatsuki, 10.000 soldados, prontos. Clã Exodus, 10.000 soldados, prontos. Clã Battle Oaks, 10.000 soldados, prontos. Todas as tropas pessoais que ele trouxe desta vez consistiam de grandes clãs que ele havia absorvido até então. Mesmo que uma catástrofe ou desastre ocorresse, seu reino principal e forças vassalas teriam que permanecer em sua terra natal para crescer ou se preparar para a grande invasão demoníaca. É claro que o clã HW Arang e o clã Ragnarok continuaram no reino Norton para evitar um golpe. A propósito, mestre, a princesa com um rosto bonito não está vindo. Seu peito farto é tão divertido de brincar à noite. Bum! Como sempre, o punho de Wilk estava preso no abdômen de Rohan. Rohan realmente não teve sorte em ler o clima. Ah, Rohan nunca olhou para a princesa. Você é muito barulhento. Por enquanto, concentre-se em prevenir a catástrofe, desastre que se aproxima. O anjo caído Cruella era muito mais forte que Amon, o sétimo rei demônio que ele havia enfrentado recentemente. Relembrando sua memória de quase morrer nas ruínas da tumba de Evnia, o Wilk verificou suas habilidades adicionadas recentemente. Verificação de status do artefato usado no momento, processando a quantidade de magia armazenada no noturno da lua crescente. Existem 5 tipos de magia armazenada: Deception of the Arf God, God Death, The Demon's Annihilation, Trade-off e Invisibility. Todos os 5 pontos de armazenamento estão em uso. Verifique o status das habilidades possuídas pela classe sucessora mítica. A habilidade que você tem é um uso do poder de ressuscitação. Entre as magias armazenadas no noturno da lua crescente, na morte divina e na aniquilação do demônio estavam todas as habilidades únicas de Amon. Por outro lado, troca e transformação eram tecnologias exclusivas de Rohan e Dantalion, respectivamente. Este último não foi de grande ajuda para combater o poder, mas foi de grande valor como mecanismo de sobrevivência. O poder de ressuscitação, uma habilidade que ele possuía ao atingir a classe herdeiro mítico, também era único, pois podia restaurar dano fatal uma vez. Quando sua inspeção final estava chegando ao fim, o céu claro de repente ficou escuro, e uma enorme distorção espaço-temporal foi criada no ar. O que é isso? Está realmente começando? O acampamento foi imediatamente lançado no caos devido ao fenômeno absurdo e repentino. O Wilk encarou a existência que ele sentia além das lacunas de tempo e espaço. Sua expressão endureceu. Falei em Angel, Cruella. Foi sua descida a este mundo. Capítulo 210 Cruella, o Anjo Caído, 5. É uma presença realmente assustadora. É como se o ceifador estivesse descendo, Brynhild mencionou em uma voz monótona com uma expressão vazia. Parece que ele ganhou mais poder antes de cair em desgraça, provavelmente depois de usar conhecimento proibido ou algo assim, Sieg respondeu de forma impassível enquanto olhava para o anjo caído que descia. A fonte do apocalipse vindouro que esmagou a Valquíria e o matador de dragões. Agora, o Wilk tinha que lutar desesperadamente contra esse ser. Todos se movem conforme o plano. De agora em diante, não posso me dar ao luxo de conversar. O Wilk convocou Versérios e anunciou o início da operação. Sieg comandou as forças aliadas no solo enquanto montava Grane. Helena e Maria ficaram na retaguarda e protegeram as forças principais. Os demais deveriam concentrar seu ataque no anjo caído, Cruella, usando teletransporte para atacar e recuar em sucessão. Enquanto o grupo de Wilk se movia, os 2 sacerdotes que lideravam o exército imperial sacaram suas espadas sagradas. Pela paz do Império, Hildegard, paladina de Flurry, gritou. Morte honrosa. E Shirei, o paladino do congelamento, gritou em voz alta. O fato é que esses 2 eram essencialmente a força principal das forças imperiais convocadas. O moral dos soldados do exército imperial foi elevado por causa do exemplo dado por esses 2 paladinos, então os soldados do exército imperial levantaram suas armas e queimaram com fervor para entrar na guerra.
Uau! Vamos derrotar o anjo caído. Atualmente, Cruella retirou cerca de metade de seu corpo da lacuna entre o espaço e o tempo. Várias esferas mágicas e flechas foram atiradas em direção ao seu corpo visível. Porém, a Cruella neutralizou todos os ataques com um véu translúcido. Colchete que abre reticências. Que chato. Morra. Levantando o dedo indicador da mão esquerda, ela criou um grande círculo mágico negro no ar. Por fim, meteoritos envoltos em chamas caíram do céu vermelho como chuva forte, e uma cena que só poderia ser vista nas profundezas do inferno se desenrolou no campo de batalha. Ah! Salve-me! A terra foi queimada quando meteoritos caíram no chão e queimaram tudo ao redor. A linha de batalha, que antes era organizada, estava em ruínas e os gritos dos soldados podiam ser ouvidos em todos os lugares. Mas esse não foi o fim. Os olhos vermelhos de Cruella brilharam, e milhares de demônios saíram de seu corpo e devastaram os soldados que felizmente sobreviveram ao primeiro ataque. As forças demoníacas eram esmagadoramente destrutivas, o suficiente para serem chamadas de uma catástrofe por si mesmas. Vendo tudo isso se desenrolar diante dela, Hildegard, a paladina de Flurry, pareceu frustrada. Este é um anjo caído? Hildegard disse com uma voz estupefata. Ela tinha ouvido histórias sobre o anjo caído e seus poderes destrutivos de Maria, a santa da profecia, muitas vezes, mas quando ela realmente as vivenciou em primeira mão, ela entendeu que até Maria havia subestimado os poderes de Cruella. E Shirei, o paladino do congelamento, riu de forma resignada, simpatizando com Hildegard. Talvez hoje seja nossa data de validade. Os dois paladinos empunharam suas espadas sagradas e atacaram como loucos, cortando inúmeras cabeças de demônios e feras que bloqueavam sua visão. Mas isso foi tudo. Os demônios e bestas que foram abatidos continuaram a se regenerar, e não importa o quanto eles lutassem contra esses oponentes regenerados, o status quo permanecia. Onde está o rei herói? Ele estava na linha de frente com seus colegas. Tenho certeza de que ele está fazendo sua parte. Os dois não podiam se preocupar com os outros agora. Enquanto os dois paladinos lutavam, Ulk e Brynhild abriam caminho pelo ar em direção a Cruella. Fatiar. Fatiar. Seguindo a trajetória de sua longa lança, os demônios foram cortados em pedaços e caíram em uma pilha abaixo. Atrás deles, Rohan, cujo selo foi completamente levantado, invocou sua arma transcendental, Rainor. Dependendo da situação, Rohan mudava o formato da arma Rainor e eliminava as ameaças que se aproximavam do grupo pela retaguarda. Gente, eu não gosto muito de vocês. Cruella franziu as sobrancelhas e levantou o dedo indicador em direção ao grupo de Ulk que avançava. Então, um raio roxo, como um tiro de um canhão de partículas gigante, foi disparado junto com o movimento do dedo indicador e aparentemente engoliu o grupo. Quang. Essa era a mesma técnica que Evne havia mostrado ao Ulk antes. O grupo de Ulk esperou o bombardeio cessar, contando com a barreira defensiva de Brynhild para cuidar do ataque que se aproximava. Não é hora de começar a usar Rohan. Os ataques de Cruella estão piorando. Eu estava pensando em fazer isso antes de você mencionar. Rohan, um homúnculo Gula, foi capaz de usar completamente suas habilidades existentes quando todos os seus selos foram abertos. A arma Rainor era uma dessas habilidades. Por ser uma arma transcendental, era possível quebrar as barreiras dos deuses e absorver as habilidades do oponente enquanto causava dano fatal. Se Rohan pudesse usar sua arma Rainor para desferir um golpe crítico em Cruella. Isso pode impedir que Cruella use sua habilidade de Clonagen. No futuro mostrado por Evnia, a habilidade de Clonagen de Cruella era tão poderosa que até mesmo Verserius, a arma exclusiva do demônio, poderia ser clonada e usada contra ele. Sua habilidade de Clonagen tornou muito difícil para Ulk chegar perto dela o suficiente para dar um golpe final. Foi por isso que Evnia disse a ele para usar Rohan na batalha contra Cruella. Dessa vez, preparei tudo, então vou conseguir fazer. Honestamente, teria sido bom se eles tivessem o apoio das tribos do dragão, mas eles não puderam intervir neste evento cataclísmico por causa da antiga aliança. Também havia a possibilidade de acidentalmente ser influenciado por Cruella e se transformar em dragões demoníacos. Portanto, os 7 reis demônios selados em Lemegeton e os outros artefatos atualmente em sua posse eram muito importantes. Em particular, o Absorber Trigger e o Unholy Grail de Lilith foram muito úteis nessa situação. Brynhild, seria melhor cancelar sua barreira defensiva agora. Se continuarmos aqui parados em um lugar, Cruella pode mudar o padrão e lançar um ataque inesperado. Tudo bem, mas quando você vai usar seu cartão oculto? No momento decisivos.
Na última batalha simulada, o Wilk não usou o Absorber Trigger e o Unholy Grail de Lilith. O oponente era tão forte que não teve tempo de usá-los e nem sentiu necessidade ou importância de usá-los. Em vez de usar truques, ele mirou em uma abertura para lançar um ataque total. No entanto, Cruella, o anjo caído, não lhe deu facilmente nenhuma abertura para explorar. Desta vez, o Wilk decidiu usar todos os meios disponíveis para aumentar as chances de vitória, mesmo que fosse só um pouco. Logo, quando a barreira defensiva de Brynhild estava prestes a ser removida, o Wilk imediatamente convocou os 7 reis demônios que residiam em Lemegeton. Ei, não era aquele o anjo caído da última vez? Vejo que não há nenhuma sensação de desconforto no ar ao redor, então, desta vez, aquele anjo caído parece ser real. De qualquer forma, por favor, cuide de nós, Amon. Estamos do mesmo lado agora, certo? Aspas reticências. Não finja estar perto de mim, Dantalion. Você e eu estamos em níveis diferentes. Ei, nós dois estamos na mesma situação de qualquer forma. Nossa! Os 7 reis demônios sempre diziam uma palavra cada vez que eram convocados para fora de Lemegeton. Parecia que eles gostavam de expressar suas frustrações de estarem presos em Lemegeton. Quando os reis demônios se materializaram, o Wilk também invocou Caríbides, o monstro do abismo. Entre os mortos-vivos, esse cara é provavelmente o mais útil. Era melhor deixar o resto dos mortos-vivos intactos para os confrontos na frente norte que provavelmente se seguiriam. À medida que os inimigos ameaçadores aumentavam em um instante, Cruella abriu suas asas negras. Nossa! Das penas brilhantes, uma energia negra começou a se espalhar como uma onda em todas as direções. Vendo isso, Brynhild gritou urgentemente para o Wilk. É magia de alucinação. Se você ignorar e se apressar, pode ser afetado, então tome cuidado. Aspas reticências. Não há como evitar. Por enquanto, não temos escolha a não ser confrontar Cruella à distância. O Wilk derrotou o Graal profano de Lilith depois de comandar suas forças de volta. Usando o Graal profano de Lilith, ele criou um clima tempestuoso, como um mar negro crescendo e ondulando. Ururu! Bang! Bang! Grossas gotas de água começaram a cair acompanhadas pelo som de um trovão estrondoso. Foi uma mudança rápida no clima. Os ventos caóticos e a chuva torrencial enfraqueceram gradualmente o poder das ondas negras geradas pelas asas de Cruella. Você morre. Quando as coisas não saíram como ela pretendia, Cruella abriu seus olhos vermelhos e apontou para o Wilk com o dedo indicador esquerdo. Ao mesmo tempo, um número incontável de bestas e demônios mudaram de direção e voaram em direção ao grupo de Wilk de uma só vez. No entanto, Wilk continuou a diminuir a distância entre ele e Cruella sem hesitação. Não sou eu quem vai morrer, mas você. Ele já conhecia todas as suas habilidades e capacidades ocultas. Uma nova habilidade que ele não viu da última vez apareceu, mas não era uma grande variável. À medida que a situação piorava para ela, Cruella ficou ressentida e novamente lançou magia de área de efeito AOE. Quang. Meteoros envoltos em chamas caíam do céu como chuva pesada. Desta vez, o alcance foi muito maior do que da primeira vez, devastou a área além do horizonte visível. Como resultado, as forças do exército em terra foram ainda mais reduzidas em tamanho, e Caríbides, que estava nadando no ar, sofreu danos consideráveis. Caríbides gritou enquanto corria em direção a Cruella. No entanto, ele foi lindamente atingido pelos raios roxos disparados pelo dedo indicador de Cruella. É um desperdício, mas não há nada que se possa fazer. Para manter Cruella distraída, ele precisava de algo mais para ameaçá-la e tirar o foco dele por um momento. Quando Wilk estava pensando em quem enviar desta vez. Você precisa da minha ajuda, discípulo. A voz de Nacron ecoou em sua mente. Ele foi capaz de invocá-lo novamente ao superar seus limites pessoais nas ruínas de Evnia. Wilk alegremente pediu apoio a Nacron. Redirecione o olhar de Cruella ao máximo possível. Ela precisa mostrar uma brecha para que eu possa me aproximar dela e conectar com um golpe crítico. Vou tentar fazer o melhor que puder. Com uma nuvem de fumaça vermelha, Nacron e seus lixes emergiram do outro lado de Cruella. Depois disso, Nacron e seu grupo trabalharam com os 7 reis demônios e lançaram um ataque conjunto contra Cruella. Finalmente chegamos. O grupo de Wilk finalmente conseguiu chegar até Cruella. Tudo o que restava era ajudar Rohan a dar um golpe crítico em Cruella com sua arma Rainor. Wilk imediatamente apertou o botão vermelho no Absorber Trigger para causar a Black Demolition. Xixi.
O entorno imediato foi coberto por uma barreira esférica e uma corrente elétrica negra penetrou no corpo de Cruella. Cruella soltou um breve gemido e rapidamente sacudiu suas asas negras. Kuage Gigi. O espaço tremeu. A onda intangível criada pelas asas de Cruella quebrou a barreira. Parecia que nem mesmo Black Demolition era páreo para conter Cruella. No entanto, graças a esse breve momento, o Wilk ganhou tempo suficiente. Brynhild, fortaleça Rohan com magia divina. Agora é a vez dele atacar. Tudo bem, mas, podemos realmente confiar em Rohan? Brynhild sabia do passado brutal de Rohan, então ela estava ansiosa por ele assumir um papel tão importante. Depois de ouvir suas palavras, o Wilk virou a cabeça e olhou para Rohan. Se você falhar ou fizer algo inconcebível, eu pessoalmente cortarei suas bolas. Ah, Rohan não quer se tornar um homem sem bolas. Rohan estava sinceramente com medo das palavras de Wilk. Enquanto Rohan prometia obediência absoluta, o Wilk instruiu Amon. Vou conjurar aniquilação, então preciso que você conjure morte divina de onde você está. Dessa forma, haverá menos atenção dada ao meu lado. Se o Deus Morte invocasse um enorme buraco negro e sugasse todos os seres ao seu redor, a aniquilação confundiria ainda mais o inimigo ao colocar vários pequenos buracos negros em vários locais diferentes e conectá-los de uma forma complicada. Em outras palavras, o Wilk estava usando a aniquilação como uma espécie de passagem dimensional para que Rohan pudesse se aproximar de Cruella por um caminho imprevisível. Amon pareceu desconfortável quando outro lhe disse para usar sua habilidade pessoal, mas ele logo concordou e assentiu. Farei de acordo com seus desejos. Então, vamos começar agora mesmo. HWIA. Dezenas de pequenos buracos negros surgiram ao redor de Cruella quando Wilk lançou mana mágico no noturno da lua crescente. Capítulo 211 Cruella, o anjo caído, 6. Vou lançar magia de ocultação, então movam-se como praticamos antes. Sim, mestre. O medo de Rohan de ser castrado era tão grande que ele estava respondendo formalmente a cada uma das ordens de Wilk. Enquanto ele se movia irregularmente através dos muitos pequenos buracos negros. Eu vou matar todos vocês. Depois de destruir completamente o Black Demolition, Cruella estava se preparando para uma nova magia em área. O novo feitiço distorceria o espaço-tempo e destruiria todos os seres dentro de uma esfera de influência. O poder do feitiço era assustador, mas o tempo de conjuração e o consumo de energia eram severos, então era uma habilidade suprema que não foi usada na última batalha simulada. Brynhild, que sentiu algo estranho, expressou sua preocupação ao Wilk. Aquele círculo mágico estava em nossos planos. Sinto algo muito sinistro vindo daquele círculo. Certamente não estava em nossos planos. Estou surpreso que ela ainda esteja focada em conjurar magia, mesmo que seu corpo esteja sendo gradualmente corroído pelo Deus Morte. Ele lembrou que, ao usar a habilidade de Clonagem, Cruella não precisava de um círculo mágico como o de agora. Seria uma sorte se Rohan chegasse antes do fim da conjuração mágica de Cruella, mas a possibilidade de sua chegada era incerta. Muito tempo já havia passado. Se o círculo mágico de Cruella conseguisse fazer o que ela pretendia, o dano esperado seria extremamente grande, provavelmente grande demais para ser superado. Depois de considerar suas opções, o Wilk tomou uma decisão ousada. De agora em diante, todos correrão para Cruella. Não devemos dar mais tempo para ela lançar seu feitiço. Ele teve que arriscar, pois havia muita incerteza. No caso de qualquer um dos 72 reis demônios, se eles sofressem uma quantidade letal de dano, eles seriam enviados para uma dimensão diferente pelo sistema. Os reis demônios aprisionados seriam forçados a dormir por milhares de anos sem nenhuma possibilidade de escapar. Isso aconteceria mesmo se eles fossem selados por Lemegeton. Enquanto isso, quando outros morriam, era isso. Nacron, que pertencia ao novo sistema do jogo do Trono Divino, não estava exatamente em um estado de imortalidade. No entanto, todos obedeceram à ordem de Wilk sem dizer mais nada. Foi porque eles acreditavam que somente ele poderia evitar essa grande catástrofe. Quack. Logo, quando os ataques concentrados começaram a atacá-la, Cruella franziu a testa. Não perturbe. Não. Um raio de luz roxa foi disparado de seu dedo indicador, cortando um grupo de lixes pela cintura. Felizmente, os outros aliados escaparam do ataque com segurança. Depois de restabelecer a formação, eles tentaram juntos quebrar o escudo de Cruella. Quack. O som de explosões ecoou em sucessão. Desde que o Wilk foi adicionado a esse ataque conjunto, Cruella se sentiu ameaçada pela primeira vez. Foi o suficiente para impedi-la de lançar o feitiço mágico supremo por enquanto.
Eu realmente odeio isso. Todos vocês, seres inúteis. Uma longa lança preta foi criada acima da mão de Cruella. Depois, a lança escura como breu rasgou o ar e voou em direção aos seus inimigos. Olá! Era um ataque que era melhor evitar do que encarar de frente. Enquanto todos no grupo de ataque recuavam ou se afastavam, Cruella abriu suas asas e atirou penas afiadas, como se soubesse que eles evitariam seu ataque. Sasa 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 sasa. Ela atacou de maneiras que o Wilk nunca tinha visto antes. Os membros do grupo de Wilk ficaram nervosos com os acontecimentos e confiaram na barreira do guardião mais uma vez. O padrão de batalha está ficando cada vez mais complicado. Se não acabarmos com ela rapidamente, talvez não consigamos viver. Espere um pouco mais. Rohan está perto de alcançá-la. Rohan gradualmente diminuiu sua distância de Cruella enquanto os outros a impediam de lançar seu feitiço mágico definitivo. Aspas reticências. É por isso que odeio garotas que têm asas, Rohan murmurou, saindo de um pequeno buraco negro. Ele ficou extremamente irritado porque essa estratégia de transporte não funcionou tão bem quanto ele esperava para se aproximar de seu alvo. Ele queria apenas correr para frente e soltar uma frase vulgar e fria antes de aplicar o golpe final, mas sabia que se fizesse isso, teria que se desfazer de partes preciosas do seu corpo. Ah, já estou quase lá. Cruella estava continuamente despejando seus ataques no grupo de Wilk. Graças a isso, Rohan ficou um pouco livre da atenção dela. Agora, ele foi capaz de utilizar essa brecha e desferir um golpe final em Cruella com sua arma Rainor. Mestre, finalmente cheguei bem atrás dessa vadia. Vamos, me dê uma ordem de ataque. Espere um minuto. Vou chamar a atenção dela para este lado primeiro. Se eles tentassem aplicar um golpe crítico à toa, Cruella poderia tentar contra-atacar duplicando a arma Rainor. Quando Wilk enviou um sinal, os 7 reis demônios estremeceram antes de atacar Cruella. Vou servir de isca para um homúnculo. Não reclame e foque na batalha, Dantalion. Se você cometer um erro, você perecerá de qualquer forma. Não acho que vou esquecer facilmente os eventos de hoje. Claro, isso se eu sair daqui vivo. Não quero dormir por milhares de anos. O que vou fazer por milhares de anos? Todos os reis demônios tinham expressões insatisfeitas em seus rostos. Entretanto, o dono do Lemegeton disse para atacar, então eles tiveram que atacar. Quando os 7 reis demônios chamaram a atenção de Cruella arriscando suas vidas, Rohan ficou animado e invocou sua arma Rainor. Eu vou te esmagar, garota alada inútil. Ele era a arma antiga proibida, um homúnculo. Até os deuses ficaram com medo do seu potencial e o descartaram, mas agora, os selos divinos que o restringiam foram completamente liberados. Não havia nada que pudesse atrapalhar seu caminho, nem mesmo um anjo caído ou uma catástrofe, desastre. Era somente com seu mestre que ele tinha que ter cuidado. Se você completar a missão com sucesso, o mestre me recompensará com álcool e garotas. Embora ele ainda tivesse alguns conceitos errados sobre o sistema de valores e alguns hábitos ruins, Rohan foi definitivamente domado por Wilk. O medo de se tornar um ser sem bolas exerceu mais poder na psique de Rohan do que o Wilk esperava. Quando Rohan saltou no ar e revelou suas intenções assassinas, Cruella parou por um momento e olhou para trás. O que você está? Um guerreiro lendário que veio para punir você. Rainor mudou de uma adaga translúcida e azulada para um dragão gigante. Depois, o Rainor transformado chorou ferozmente e tentou morder Cruella. No entanto, Cruella não foi atingida facilmente. É inútil, criança. Uma lança escura voou pelo ar e atingiu Rainor. Quaeng! Ao mesmo tempo, uma tremenda onda de choque sacudiu todo o espaço. Cada membro do grupo de Wilk deu alguns passos para trás enquanto se protegiam com suas próprias barreiras de guardião. O ataque furtivo foi bloqueado. Se tudo fosse deixado como está, Cruella começaria a atacar seu grupo com um Rainor replicado. O Wilk deu uma ordem de emergência ao resto dos membros do seu grupo, exceto Rohan. Quero que todos vocês ataquem Cruella à distância. Vou acabar com Cruella com Rohan. Ok. Magia de longo alcance é minha especialidade. Ufa! Será que finalmente escapamos do papel de isca? Felizmente, não sofri muitos danos. Os 7 reis demônios ficaram aliviados e começaram a tomar seus lugares na retaguarda. Parecia que eles estavam bastante acostumados a cooperar uns com os outros agora. Enquanto isso, Nacron e Brynhild também assentiram e observaram Cruella de longe para reconhecer seu padrão de ataque. Aquela Fallen Angel é definitivamente forte, mas ela não controla suas habilidades corretamente. Talvez seja porque sua consciência foi corroída por algo que a corrompeu.
Isso mesmo, então se continuarmos confrontando ela, ela definitivamente revelará uma lacuna. Não acho que existam mais padrões de ataque únicos. A única coisa que eles tinham que prestar atenção especial era a habilidade dela de clonar armas e o poder supremo que ela estava tentando conjurar. O Wilk rapidamente diminuiu a distância entre ele e Cruella. Ele imediatamente liberou seu suprimento de mana interno. Ele entrou no espaço absoluto de Azura. Desde que ele superou os limites na batalha anterior, o alcance do espaço foi expandido ainda mais, alcançando todo o caminho até o chão. Agora, vamos lutar direito, anjo caído Cruella. Até agora, ele lutou para atrair a atenção dela para que Rohan pudesse dar o golpe final e crítico. No entanto, como as coisas chegaram a esse ponto, ele teve que se esforçar ao máximo. Ele teve que usar todos os seus trunfos para pôr fim à batalha. Enquanto Cruella observava o Wilk se aproximando, ele a confundiu criando dezenas de imagens alternativas. Era uma habilidade armazenada no Noturno da Lua Crescente, um feitiço usado pelo 72º Rei Demônio, Dantalion. Graças a isso, Rohan foi capaz de trocar de posição com uma das imagens alternativas de Wilk usando sua habilidade de troca. Obrigado, mestre. Eu quase morri por causa daquela vadia alada. Eu vou lidar com Cruella, então tente passar pelos espaços como antes. Desta vez, ele tinha que ter sucesso, não importa o que acontecesse. Quando Wilk tirou a última carta, Cruella concentrou todos os seus ataques nele. Não tente me enganar. Mesmo aos olhos dela, Wilk era o oponente a ser cauteloso. Com um único escudo para suportar os ataques de longa distância dos outros inimigos, Cruella trouxe inúmeras feras e demônios de dentro de si. Era para lidar com todas as imagens alternativas de Wilk. Então, como se esperasse essa resposta, Wilk levantou Versérius e fez com que um abismo do espaço absoluto se formasse. Vai ó! No espaço absoluto de Azura, Versérius foi capaz de exercer um poder muito mais forte do que o normal. Enquanto as feras eram dilaceradas pelo vórtice formado pelo abismo, Wilk evitou o laser roxo e gradualmente diminuiu sua distância para Cruella. Terei que arriscar morrer. Contanto que ele não morresse imediatamente, qualquer ferimento poderia ser recuperado pelo menos uma vez com o poder de ressuscitação. O problema era que ele tinha que impedir Cruella de usar sua habilidade de clonagem. Atualmente, apenas a arma Rainor era capaz de restringir sua habilidade de clonagem, pois podia absorver sua habilidade através de um acerto crítico. Terá que ser igual a antes. Não parecia haver outra maneira no momento além do método de correr de frente e ficar preso de propósito. Ele já havia desistido de seu coração pela cabeça dela. Quando Wilk finalmente chegou ao seu destino, ele mirou no coração de Cruella com as correntes negras de Versérius. Você acha que pode vencer? Os olhos de Cruella brilharam vermelhos mais uma vez enquanto ela agarrava Versérius com a mão esquerda. Ao mesmo tempo, um Versérius roxo foi clonado em sua mão direita. Assim como na batalha simulada, ela estava deliberadamente esperando por esse momento para mirar na fraqueza de Wilk. Quajik. A barreira defensiva do véu negro de Wilk foi quebrada pelo Versérius clonado. Tudo aconteceu rápido. Os outros aliados não conseguiram esconder sua surpresa e medo absoluto. Rei Herói. Azura parece ter levado um golpe fatal. Vamos dar apoio. Todos correram em direção a Cruella ao mesmo tempo. No entanto, o Versérius clonado já estava tocando o coração de Wilk. Cocô. Com um som surdo, sangue vermelho jorrou como uma fonte de seu peito. Que Wilk. No entanto, Wilk tentou agarrar o pescoço de Cruella sem hesitar. Tentando quebrar o osso do pescoço dela em troca de entregar seu coração, assim como ele fez na batalha simulada. No entanto, a cena seguinte foi claramente diferente daquela vez. Achei que você tentaria algo engraçado. Como se Cruella esperasse as ações de Wilk, seu braço estendido foi empurrado por uma fera. Rachadura. A estratégia de Wilk mudou seu comportamento. Contudo, havia outra variável. Não se esqueça que estou aqui, sua vadia. Rohan gritou, cavando no espaço que Cruella tinha atrás dela. Depois, o Rainor mudou de uma adaga para uma lança longa, perfurando o coração de Cruella. Cocô. Cruella arregalou os olhos, como se estivesse surpresa, e vomitou sangue preto pela boca. URRR. Depois de uma longa batalha, sua brecha foi finalmente revelada e aproveitada. Rohan ficou cheio de alegria e gritou por Wilk. Mestre, eu fui bem sucedido. Eu matei a cadela alada. Aspas reticências. Bom trabalho. O Wilk deu um passo para trás para curar seu corpo moribundo com o poder da ressuscitação.
Quando Rohan estava prestes a cuspir um insulto para Cruella com uma expressão satisfeita. Não posso morrer assim, Cruella murmurou, cobrindo seu corpo com ambas as asas. Ao mesmo tempo, a paisagem se transformou. Ulk franziu a testa ao pensar que seu golpe final seria rebatido. Apóstrofo reticências. Este é um mundo imaginário paralelo.